Cuidado com o que você promete no momento do medo, do desespero e da angústia. Porque às vezes o que você falou pode te trazer um peso muito grande, difícil de você carregar depois. Hoje nós vamos meditar na história de Jefté, um guerreiro valente, mas que a sua maior luta não foi contra os amonitas, e sim contra a sua própria boca. P15 começando. Primeiros 15 minutos com Deus, onde juntos mergulhamos na sua palavra e nela buscamos direção para tomarmos decisão. Juízes, capítulo 11, versículo 29 em diante. É a história desse Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispe em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté, já falei, valente, guerreiro, mas rejeitado. Foi um homem que foi expulso pelos próprios irmãos da sua casa por ser filho de uma prostituta, outra mulher. Os irmãos mandaram embora de casa. Falou, você não se cria com a gente não, filho da outra. E assim foi. Só que nesse trajeto, na trajetória de vida dele, ele se tornou um guerreiro valente. E tão valente que seu valor se tornou nítido naquela época a todos, que Israel entrou em guerra com os amonitas, estava sendo perseguido por eles. Os líderes foram lá atrás de Jefté, que ele se tornou líder. Depois você lê a história toda de Juízes. E aí os líderes falaram, olha, Jefté, a gente precisa de você, você é um guerreiro, um líder excelente. Jefté depois bate na conversinha aqui, agora vocês me querem, vocês me rejeitaram, agora é bem interessante. Ele falou, sim, nós queremos você. E ele aceita, sabe? Bota orgulho dentro do bolso e fala, ok, eu vou. Gente, qualquer um pode ter vivido uma história de rejeição, mas a rejeição não apaga o valor. Não. E Deus pode usar um rejeitado anteriormente para uma grande missão. Que foi isso que aconteceu com ele. No versículo 29 diz assim, que o Espírito do Senhor se apossou ou veio sobre Jefté. Gente, no Antigo Testamento, quando é falado que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, é dínamos, é potência, é força, é tudo. Bora, veio com força, veio sobre Jefté. E ele foi para o sentido da guerra contra os amonitas, né? Jesus está comigo, deve ter ido cantando, e bora, Jesus, Deus está na frente, abrindo. Não posso cantar no YouTube. E foi. Mas eu creio que quando chegou perto dos amonitas, deu um certo medo, um desesperozinho ali no Jefté. Aí, Jefté faz um voto. Um voto que muitos pregadores chamam um voto precipitado. Que voto que ele faz? Promessa que ele faz. Ele diz, Deus, se o Senhor entregar os amonitas na minha mão, aquilo que sair de primeiro na minha casa pela porta, de vir ao meu encontro, eu regressando da guerra vitorioso, eu entrego em holocausto ao Senhor. A Bíblia é contra voto ou promessa? Não. Também não pede. Mas não é contra. Agora, a Bíblia diz o seguinte, se fizer voto, se fizer uma promessa, cumpra. Cumpra. A Bíblia é muito clara sobre palavra. Você deu a sua palavra, cumpra. Se não me engano, é um provérbio, diz assim que o justo, ele cumpre a sua palavra mesmo com o seu prejuízo. Tá? Então a Bíblia é muito categórica, muito incisiva. Cumpra.
o que você prometeu. Inclusive, ela diz também, se você não pode cumprir, então não abra a boca, não faça promessa, não faça voto, ok? Então ela não é contra voto, não é contra promessa. O problema aqui é que Jefité fez uma promessa, um voto, parecia, mas depois que você lê, falou, cara, isso não é voto não, isso não é promessa. Porque promessa e voto para Deus é uma entrega na base da fé. Senhor, eu entrego, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, eu prometo que a partir de agora, tal coisa eu vou deixar de lado, eu prometo que eu vou te servir, eu prometo que eu vou estar lendo. Promessa é uma entrega, baseada na fé, ela é para agradar a Deus. Tá? Jefté faz o seguinte, tem uma palavrinha que ele usa aqui, ó. Se. Gente, eu quando fui analisar esse texto, eu falei, Deus, eu já fiz isso aí, hein? E eu quero que você pense na sua cabeça também. Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que tralalalá. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu faço tralalá. Senhor, se o Senhor resolver esse problema, eu prometo, eu nunca mais faço tralalá. Gente, isso aí não é promessa, não. Isso não é voto. É barganha. Negociação com Deus. E o pior, uma barganha querendo controlar, tentando, né? Porque a gente não faz, não consegue. A ação de Deus. Fazendo. É uma conversa. Tipo assim, faz do meu jeito, Deus. Entendeu? Se o senhor fizer, eu vou fazer tal coisa. Acho que Deus olha para essas conversas nossas aí, né? Essas frases que a gente já deve ter falado ainda na vida, fala, o que é, rapaz? Como é que foi? Ah, tá, tu tá me obrigando, que se eu não fizer, tu não... Ah, tu entrega? Engraçadinho. Gente, Deus não se move por barganha. Deus não se compra, a ação de Deus não é comprada. A ação de Deus não é negociada. A ação de Deus não se compra com sacrifícios impensados. Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é soberano. Ele se move por propósito, graça e fidelidade. Ponto. É isso. Vamos parar com o si. Que tá achando que o quê? Que eu e você, que nós somos o quê? O último gás da coca? Última bolacha do pacote? Que tenta manipular a Deus? Porque foi isso que ele tentou fazer. Detalhe. Antes dele fazer esse voto, Jefité, no versículo 29, diz que o Espírito do Senhor já estava com ele. Gente, Deus já disse que está com você. Você já sentiu, já sabe, Deus já te encheu. O Espírito do Senhor já veio, já te encheu, sabe, tem falado com você. Aí, quando bate o desespero, um medinho, aí abre a boca para fazer uns negócios desse aqui, igual ele fez. E aí a Bíblia fala, se prometer, cumpra. Se fizer voto, cumpra. Cuidado. Precisamos ter cuidado com a nossa boca quando nós estamos pressionados, aflitos. Porque olha só, quando a gente vê, eu falo, nossa, parece, quando faz esse tipo de voto, promessa, né? Ai, se o Senhor fizer, eu vou fazer tal coisa. A gente ainda até conta pro amigo. Popstar espiritual. Porque se Deus fizer, eu prometo, vai me custar caro, mas eu vou fazer tal coisa. Nossa, que espiritualidade. Que máximo, né? Que boa intenção. Eu até acredito
que Jefté teve uma boa intenção. Mas você já ouviu aquela frase que de boa intenção o inferno está cheio? É isso. Gente, boa intenção e sinceridade sem sabedoria só gera dor e desgraça e confusão. Não adianta ter boa intenção sem sabedoria, que foi o caso dele. Cheio de boa intenção, mas zero sabedoria. Cheio de gente aí que diz assim, eu sou sincera, eu falo mesmo, porque eu sou a rainha, o rei da sinceridade. Sem sabedoria, é um tolo. Gera só confusão, uma atrás da outra. Por quê? Falta de sabedoria. Então, antes de você prometer alguma coisa, antes de você, se comprometer, fazer um voto a Deus ou a qualquer pessoa, pense, sabe? Eu estou falando por medo ou por fé? Esse tipo de promessa, eu estou falando em obediência a Deus ou na intenção de manipular a mão de Deus? Esse tipo de promessa, eu vou ter maturidade suficiente para cumprir ela? Será? Ela envolve outras pessoas? Essa promessa envolve outras pessoas que não têm nada a ver com a história? Nem sabe do que está se passando? Será que Deus me pediu isso? Ou eu estou arrumando cargo para cima de mim? Deus pede alguma coisa para nós? Pede, gente, pede. Por vezes, sim. A Abraão, ele pediu o filho. Então, nós não estamos ilesos a Deus pedir algo para nós. Que nós entreguemos algo. Agora tem coisa que Deus não está pedindo, nunca pediu, ele não tem nada com essa conversa. Tem gente carregando fardo que Deus não pediu, mas, como prometeu, está tendo que aguentar. Então, cuidado. E o mais triste dessa história de Jefté é porque a primeira pessoa que saiu da porta dele foi a filha única. Dançando, se alegrando, o papai voltou vitorioso. A hora que Jefté viu, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, desesperado. Pelo voto precipitado que ele tinha feito. Gente, Deus não se moveu pelo voto dele. Às vezes a gente tem que tomar cuidado sempre com o que falamos no momento de desespero, de dor e de aflição, de medo, principalmente o que a gente promete. Porque se nós não tivermos sabedoria, o que a gente fala atinge não somente a nós. Uma palavra falada de modo impulsivo, uma ação feita de modo impulsivo, ela atinge as pessoas que estão ao nosso lado, gente que não tem nada a ver com a história. É atingida, envergonhada. Uma fala sem sabedoria, ela pode trazer danos, dor a quem convive conosco. Então, por isso, antes de prometer, pense. Antes de falar alguma coisa séria, algo que precisa ser dito, ore. E antes de tomar uma decisão, peça sabedoria a Deus. Esta é uma lição que Jefté, a história de Jefté nos ensina. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pelo sol lindo, lindo, lindo que o Senhor nos dá hoje. Mas, Deus, obrigada por essa palavra que nossa linha, nossa fala, as nossas promessas, os nossos votos. Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa. Porque muitas vezes agimos assim, tentando barganhar com o Senhor, tentando comprar a sua mão e a sua ação, coisa que nós não conseguimos. Deus, tem misericórdia da nossa vida. Que eu acredito que a gente faça promessa, mas por amor, sabe? Por fé. Nos comprometamos por fé. Nos ensina, mas não mais. Que quem está escutando esse vídeo, eu mesmo que estou fazendo agora, nós nos comprometemos. Prometemos a nunca mais barganhar com os céus. Nunca mais negociar com o Senhor. Porque o Senhor se move por propósito. Que a sua vontade prevaleça.
Eu sei, Senhor, que o Senhor nos permite chorar, bater na porta, pedir. O Senhor nos permite, nos orienta a fazer isso, mas nunca negociar com o Senhor. Espírito Santo, como sempre peço, nos auxilie nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Esse foi mais um P15. Gente, curte ali o canal, aciona o sininho e manda esta palavra. Manda para alguém, seja a boca de Deus na vida de um amigo, de uma amiga, tá bom? Que precisa entender sobre voto, promessa e ter cuidado com o que fala na hora do desespero, tá bom? Deus abençoe e até mais.